Um, dois, três, quatro. Galera, nessa questão de número 6 aí que a gente vai fazer, é uma questão de escala, e aí eu queria já fazer algum comentário sobre esse tipo de abordagem, né, que é uma abordagem sempre, desde 2009, que é a primeira prova do Enem, né, do novo Enem, sempre ocorre e sempre mais de uma vez, tá? Sempre você vai ter mais de uma questão aí, ou pelo menos a média sempre é essa, mais de uma questão de escalas por ano. Então é uma parada aí que a gente pode acertar e deve acertar, porque é um tipo de questão que normalmente a galera, na maioria, pensando assim, a nível Brasil, acerta. E a gente sabe que muito mais do que acertar ou não, né, a quantidade de acertos, a gente tem a TRI, né, Teoria de Resposta ao Item, que valoriza bastante, por exemplo, questões em que muitas pessoas acertam, né? Então, muita atenção porque escalas é um deles. Escala, galera, não deixa de ser uma proporção, não deixa de ser uma razão de semelhança. É uma razão de semelhança em que você compara a representação com a realidade, né? Aquilo que você desenha com a realidade. Algo que também você vê lá na geografia, né? Quando você fala de mapas, por exemplo, né? E aí você tem sempre lá uma escala que foi feita aquela representação, tudo bem? A gente depois pode falar especificamente mais sobre essas possibilidades, né? Se eu tiver uma escala grande, o que isso quer dizer? Uma escala pequena, e acho que vocês até vão ter essa discussão dentro da geografia. Mas ainda assim, eu queria só chamar a sua atenção de que escala é uma razão de semelhança, que a gente chamou lá atrás de K, lembra disso? É uma razão de semelhança também, beleza? Então, muita atenção aí. Sempre nessa ordem, representação sobre parte real, ou seja, o que você fez no desenho e a realidade. Galera, nessa questão ele falava que um professor de educação física, né, ao falar de uma corrida, né, que um corredor percorreu 42 quilômetros, ele acabou fazendo um desenho na lousa de 60 centímetros, né? E aí ele perguntou qual escala que ele seguiu, qual escala que acabou sendo feita com essa comparação, 60 centímetros comparados com 42 quilômetros. Acho que a primeira coisa que você não poderia dar mole era aqui, né? São unidades distintas. Não sai dividindo 60 por 42, tá? A gente precisa colocar o quê? Numa mesma unidade, né? Isso aqui ser comensurável, ou seja, ter uma mesma medida. Então, eu vou usar a mesma unidade de medida. Aí, de duas, uma, tá? Ou você converte isso aqui para quilômetros, o que eu acho pior, ou converte esse grande para centímetros, o que eu acho melhor, tá? Então, fazendo isso, essa escala 60 para 42 vai ficar 60 está para 42. Vamos lá, lembrando. A tabelinha, né? Já que a gente está falando disso, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, como a gente quer fazer a conversão de quilômetros que estão aqui para centímetros, a gente percorreria 2, 3, 4, 5 casas decimais. Ou seja, a gente teria aqui 60 sobre 42. Eu vou colocar assim, ver se você me entende. 10 à quinta, tá? Aqui é um 10 à quinta, ficou feio, mas é 10 elevado a 5. Como se fossem 5 zeros, só para não precisar escrever 0, 0, 0, 0 várias vezes. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, a partir disso, simplificações que você poderia fazer. 60 e 42 tem uma relação. Consegue visualizar? É porque 60 é 6 vezes 10. E 42 é 6 vezes 7. Então, se eu simplificar em cima e embaixo por 6, 60 por 6 dá 10. 42 por 6 dá 7. Vezes 10 à quinta. Aí, um 10 desse, eu posso cancelar e aqui vira 4. Entende o que eu fiz? Aqui são 10, aqui é 10 5 vezes, né? E aqui em cima tem 10, eu posso dividir. E aí ficaria então o quê? Que essa escala seria 1 para 7 com 4 zeros, 70 mil, né? 1 para 70 mil seria a escala. Aí você identifica a resposta, o gabarito na letra, né? Que tem isso, e marca lá. Então, a gente aproveitou para relembrar a ideia de escalas, que é sempre uma representação sobre parte real. Valeu, galera? Até mais.